Pega a sua Bíblia. Vamos em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40. Está lendo na versão NVI. Não pode acompanhar na sua Bíblia, eu preferi aqui no telão. Todos acharam? Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Isso é Jesus dizendo aos seus discípulos. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo. Jesus estava fazendo o quê? Com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu vou ler, não repito a palavra. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Com tanto medo? Ainda não tem fé? Foi por tuas mãos. Se você crê que essa palavra do Senhor é para nós nesta manhã, dê uma salva de palmas aí. Senhor, eu quero falar conosco. Para nós, amém? Antes de você sentar, diga alguém para o seu lado assim: aprenda a descansar. Mas você precisa aprender a descansar. Amém? Então sente e descansa. Vamos descansar. Precisamos descansar. Fiquei aí alguns dias sem vir, tinha pego uma dengue. Rapaz, pensa alguém cansado. Alguém já pegou dengue? Pegou? Pegou? Forte? É terrível, né? Ok. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Tem uma jovem ali. É uma mãe. Casa do Amém. A gente precisa aprender a descansar. O descanso é um estado da crença. O descanso é um estado da crença. O que quer dizer com isso? Só quem crê, descansa. Quem crê, descansa. Eu pedi pro Adriano, pega essa cadeira aí. O carro pega de baixo, sabe? Isso, essa não. Vamos colocar ela aqui, por favor. Quem crê, descansa. O descanso é um estado da crença. Vem cá, Roberto. Vou chamar o Roberto. Acho que ele até se lembra comigo que eu vou chamar ele. Senta aqui, Roberto. Descansa aí. Relaxa aí. Consegue relaxar, descansar?
assim? Está mais seguro? Consegue relaxar? Naquela não. Não. Naquela você não consegue descansar. Obrigado. Ele sabe por quê. Lembra mais tarde. Eu pesquisei, diz que essa cadeira aqui suporta até 150 quilos. E outros sites, pode pesquisar aí, bota lá, poltrona Dolphin. Outros sites, 180 quilos. Mas o Roberto chega aqui e vai sentar nela, e como eu também sento nessa cadeira aqui, eu não consigo totalmente relaxar. Mas o que eu tenho ali, que é científico, eu ainda não cheguei nisso. Mas nessa aqui, a gente senta e descansa, não é? Eu falei assim para vocês, pode sentar e descansar. Alguém olhou para trás, alguém foi ver na cadeira, quantos quilos cada aguenta, se está bem. Alguém olhou e sentou, ou só sentou? Só sentou? Por quê? Porque quem vê é uma coisa, mas quem crê, descansa. Ainda que alguém diga para mim que não, pode sentar, está tranquilo, descansa. A gente não descansa. Quando a gente crê, aí descansa. O descanso é o estado da crença. Você precisa crer para descansar. A gente precisa aprender isso. Primeiro aprender a crer em Jesus, crer no poder de Deus, e depois simplesmente se entregar e descansar. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4 diz assim: Tu conservarás em paz aquele Tu conservarás em paz quem? Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele, aqui está dizendo que Deus conservará em paz a mente, o coração daquele que está firme nele, daquele que confia nele, porque quem confia descansa. Quando você aprende a confiar, você aprende a descansar. Há paz, há descanso em todo aquele que confia. Versículo 4: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confia no Senhor. Confia no Senhor, Ele é nossa rocha eterna. E aquele que confia no Senhor, descansa. Ele conservará em paz a mente de todo aquele que nele confia. O descanso é um estado da crença. Se você crê, você descansa. A vida cristã é cheia de desafios, tempestades, momentos maus, dias bons, mas dias maus. Nós iremos numa constante batalha, batalhas emocionais, batalhas físicas, batalhas espirituais. Então muitas vezes nós buscamos por esse lugar que você encontra refúgio, esse lugar que você encontra descanso. Nesse texto que lemos lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40, os discípulos estão passando por uma situação de desespero. Uma tempestade violenta atinge o barco deles no meio do mar. Eles estão desesperados, eles estão aflitos, eles estão com medo. E lá Jesus estava, onde Jesus estava? Alguém falou dormindo? Nós muitas vezes nos preocupamos, onde Jesus está? Mas muitas vezes nos concentramos no que Jesus está fazendo. O que Deus está fazendo? Eu nessa situação, e o que Deus está fazendo? O que Ele vai fazer por mim? O que Ele está fazendo por mim? Nossa preocupação é sempre essa: o que Deus está fazendo? E muitas vezes esquecemos que um dos seus nomes é Deus Emanuel. Deus Emanuel é Deus conosco, é Deus comigo, é Deus contigo. Não fique tão preocupado com o que Ele está fazendo.
Mateus capítulo 28, 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Jesus está dizendo para ele: guarde isso nos seus corações. Está dizendo para mim, você nessa manhã: guarde isso no seu coração, guarde tudo que eu tenho mandado. Eu estou convosco todos os dias. Nunca abandonei, nunca abandonará. O Deus Emanuel. Jesus estava no barco. Jesus está no barco. Jesus estava com seus discípulos no meio da tempestade. Jesus estava com Daniel na cova dos leões. Jesus estava com Davi no vale da sombra da morte. Jesus estava com os 3 jovens no meio da fornalha de fogo. Jesus estava com Jairo quando disseram para ele: a tua filha morreu. Ele não nos abandona, ainda que seja no meio das tempestades. Isaías 43, versículo 2 ao 7, vai dizer assim: Isaías 43, 2 ao 7. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não os queimarão. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei como pagamento ao Egito, a Etiópia, a Seba e a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço de resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus estava com eles no barco no meio da tempestade. Aí fala lá em Marcos capítulo 4, 35. Naquele dia, antes de anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Vamos atravessar. Vamos para um outro lado. Ele estava ali falando para os seus discípulos, dando uma promessa para ele, dando uma palavra para ele. Ele está dizendo: vá. Ele está dizendo: vamos. Nós iremos para o outro lado do lago. Antes da tempestade, havia uma promessa. A promessa sempre veio antes da tempestade. A promessa sempre virá antes da tempestade. Antes que tudo acontecesse, Jesus já havia dado uma ordem, uma palavra bem clara aos seus discípulos: nós vamos passar para o outro lado. Jesus sabia da tempestade. Jesus sabia dos fortes ventos. Jesus sabia das altas ondas. Mas Jesus simplesmente foi descansar. Sabe por quê? Porque ele confiava no Pai. Ele sabia o poder que o Pai tinha. E ele sabia que o Pai nunca o abandonaria. Por isso que ainda em meio à tempestade, em meio ao caos, Jesus consegue simplesmente ir à polpa do barco e descansar. O descanso é um estado da crença. Quem crê, descansa. Ele concede paz à mente daqueles que neles confiam. A gente precisa aprender, queridos, a descansar. Jesus estava no barco e descansava, porque ele simplesmente confiava: vamos passar do outro lado. Talvez você esteja passando um momento de turbulência, talvez você esteja passando um momento de dificuldade,
momento de luta. Eu estou passando, a Roberta está passando, muitos de vocês talvez estejam passando, mas Jesus está dizendo assim: calma, nós iremos passar para o outro lado. As tempestades virão, mas nós iremos passar para o outro lado. Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã: calma, vai passar, vai passar, vai passar. Eu estou convosco. Aquele que nos prometeu é fiel. Se Jesus disse: vamos, vamos, Ele está conosco. A vitória é garantida. Aprenda a confiar. Aprenda a descansar. Jesus está mandando seguir em frente. Vamos para o outro lado. Nós vamos passar essa tempestade. O Pai está conosco. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval. Um forte vendaval. Ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de águas. Ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele foi enchendo de águas. Aprenda uma coisa: ainda que você esteja no centro da vontade de Deus, ainda assim, você não está totalmente isento de passar por tempestades. Os discípulos estavam obedecendo uma ordem: vamos, pegue o barco, atravesse para o outro lado. Mas ainda assim, veio a tempestade. O que isso nos ensina? Que a obediência não nos isenta das tempestades. Ser obediente a Deus não vai nos isentar dos dias maus, dos desafios da nossa vida. Mesmo fazendo tudo certo, nós vamos enfrentar momentos de dificuldades. Mas eu estou obedecendo, eu estou orando, eu oferto, dizendo, eu sou um bom cristão. Isso me isenta de nós passarmos por tempestade. A obediência não nos isenta das tempestades, das lutas e dos desafios. As dificuldades não significam que Deus nos abandonou, mas a presença de Deus no barco também não significa a ausência de lutas, mas sim a segurança no meio delas. A presença de Deus na nossa vida não significa que nós não passaremos por lutas e dias difíceis, mas a presença de Deus na nossa vida nos dá segurança e descansar, porque quem crê descansa. Versículo 38. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Veja bem, eles estavam ali tomados pelo medo, mas Jesus descansava em meio à tempestade, descansava em meio ao caos. Porque enquanto os discípulos simplesmente olhavam para o problema, enquanto os olhos deles estavam voltados para o problema, Jesus olhava para a promessa: eu estarei convosco todos os dias. Muitas vezes nossos olhos estão focados apenas nas tempestades, nas altas ondas, nos ventos fortes, e esquecemos de um detalhe: Jesus está conosco. Jesus está no barco, e se Ele está no barco, querido, não se preocupe com as tempestades. Nós iremos passar para o outro lado. As tempestades não assustam Jesus. As tempestades que assustam você não assustam Jesus. Os ventos que lhes causam medo
não colocam medo em Jesus. As ondas que nos causam aflição, ansiedade, preocupações, não causam o mesmo efeito no coração de Jesus. Porque quem crê, descansa. Versículo 39 de Marcos 4. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. O descanso vem quando confiamos na palavra. Eles tinham uma palavra, vocês têm uma palavra. Quantos têm uma palavra de Deus? Descansa. Se você tem uma palavra, descansa. O mar, os ventos, as ondas não são maiores que o seu Deus. A voz de Deus tem mais poder que a fúria das ondas, que a fúria da tempestade. Ele deu uma ordem: aquieta-se. Ele disse: acalma-se. O vento aquietou-se e tudo ficou calmo. Jesus não perdeu o controle do barco. Jesus nunca perde o controle das nossas vidas. O mesmo Jesus que acalma a tempestade, o mesmo Jesus que acalmou os ventos exteriores, é o mesmo Jesus que também acalmou os ventos da tempestade no coração daqueles discípulos. A mesma voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, aprender a confiar, aprender a descansar. Versículo 40, então ele diz: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Jesus não está perguntando simplesmente: por que vocês estão com medo? 40. Porque o medo é comum. O medo é o sentimento que todos nós somos passíveis. Jesus está perguntando para ele: por que vocês estão com tanto medo? O problema não é ter medo. O problema é quando o tanto medo ainda não tem fé. É quando o medo apaga a nossa fé. É quando o medo é maior do que a nossa crença. Não há problema em ter medo. Jesus está dizendo: por que vocês estão com tanto medo? Porque o medo nos impede de acreditar, de confiar. E só quem confia descansa. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé. Jesus havia repreendido os ventos exteriores, as tempestades exteriores. Agora Jesus está repreendendo a incredulidade dos seus discípulos. Vocês não creem em mim? Descansa. Descansa. Não tenham medo. O problema maior deles não era a tempestade. O problema maior deles não era os fortes ventos, as altas ondas. O problema deles era a falta de confiança, falta de fé e de acreditar. E por isso eles não conseguiam descansar. A fé nos faz descansar, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Não deixe o medo falar mais alto que a sua fé. Não deixe o medo ser maior que a sua fé. Versículo 37 vai dizer que havia naquela noite um forte vendaval. Altas ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele começou a se encher do quê? O barco começou a se encher do quê, meu Deus? O barco começou a se encher de água. Então o barco começou o quê? A afundar. Amém?
Quanto pesa um barco? Quem sabe? Ou melhor, quanto pesa um navio? E o navio afunda. Em 14 de abril de 1912, um navio chamado Titanic, todo mundo conhece? Abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg. Ele afundou no meio do Oceano Atlântico Norte. O Titanic media 260 metros, pesava mais de 45 toneladas. E ele não afundava. Mas chegou o momento que ele afundou. Ele colidiu com um iceberg e fala que 2.200 pessoas a bordo. O seu casco fura. Pesquisando aqui, diz que em 10 minutos já havia 4 metros de água. E aí sim, ele afundou. O que eu quero dizer com isso? O que fez com que o Titanic afundasse? O que fez o Titanic afundar, meu querido? O que foi? Entendi. Iceberg? Iceberg estava lá, mas ele... ele bateu no iceberg? Por que ele bateu, né? Oi? A água. Deus não estava lá. O Titanic afundou porque rachou e a água entrou dentro. Por que o barco estava afundando? Jesus estava lá. Jesus estava lá. Está dizendo que pelos fortes ventos a água começou a encher o barco. E o barco começou a afundar. O que eu quero que você entenda com isso: o que afunda o barco não é as tempestades e o furor das águas do nosso exterior. O que nos faz afundar muitas vezes é o volume de água, o volume de tempestade que nós permitimos que entre dentro de nós. O que nos faz ter medo, o que nos faz afundar, não são as tempestades e o mar revolto. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, vocês terão os dias maus, vocês terão que passar o vale da sombra da morte. O problema não é as tempestades do meu exterior, o problema é quando eu permito-me que a tempestade invade o meu interior. O problema não é o medo do que há lá fora, o problema é quando eu permito que o medo entre dentro do meu coração, domine a minha mente e apague a minha fé. Eu preciso aprender a confiar, porque quem confia descansa. As tempestades representam circunstâncias, dias difíceis, o desafio da nossa vida, que muitas vezes pode parecer de forma ameaçadora, pode nos causar medo, pânico, mas necessariamente não nos afundar. Não são as tempestades exteriores, mas sim as tempestades do nosso interior que nos causam pânico, que nos causam medo e muitas vezes nos faz perder a fé. Vai acabar. Existe um lugar de descanso. Existe um lugar de descanso nos braços do Pai, nos braços de Jesus, nos braços do Espírito Santo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus diz assim: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados
e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Vamos ficar em pé? Existe alguém cansado no nosso meio? Existe alguém ansioso no nosso meio? Talvez exista alguém sobrecarregado no nosso meio. Mas Jesus está nos convidando nessa manhã, dizendo: venham a mim. Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Quantos estão dispostos a confiar nele nessa manhã? Quantos estão dispostos a descansar nele nessa manhã? A paz também é uma promessa. Ele nos prometeu: vocês terão paz. Vocês terão lutas? Sim. Terão tempestades? Sim. Terão aflições? Sim. Mas ele disse: deixe-nos a minha paz vos dou. A paz excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não compreende, mas vocês conhecem, vocês compreendem, vocês confiam. E quem confia, descansa. Quem confia, descansa. O descanso é uma parte da crença. Ele conservará em paz a mente de todos